Espera, deixa eu acertar aqui. Aí. Aí. Eu cumprimento a todos. Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. O irmão Antônio estará louvando o Senhor Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Antes de louvar o Senhor, eu quero falar sobre o que o Senhor tem feito na minha vida. Até pouco tempo, todos sabem que a minha esposa, ela é muito delicada, teve vários derrames, né? Ela teve internada uma semana e na semana ela saiu, ela teve alta. Mas graças eu dou ao Senhor, meu Deus, porque ela tinha um vício, ela fumava, mesmo doente, ela fumava. Então ela saiu e até o dia de hoje, graças ao Senhor nosso Deus, ela não a lembrou nem do cigarro, graças a Deus. Então eu creio que o Senhor tem feito, está fazendo já essa maravilha na vida dela, né? Ela chegou em casa, dali 1 dia, 2 dias que ela chegou em casa, eu disse a ela, falei assim, você ficou internado uma semana e você percebeu alguma coisa que mudou em você? Ela disse assim para mim, assim, ela chacoalhou a cabeça, que ela não está falando, né? Chacoalhou a cabeça que percebeu algo na vida dela. Aí eu falei assim, mas que algo que é que você percebeu? Aí ela deu sinal que era o cigarro. Então ela não lembrou mais do cigarro. Graças a Deus, eu creio nisso, eu pedi tanto ao Senhor, e o Senhor me atendeu dessa maneira, né? Muitas das vezes, meus irmãos, a gente passa em certos apuros aí, mas a gente não sabe como Deus está trabalhando na vida da gente, né? Deus deixou ela uma semana lá para que ela pudesse esquecer do cigarro. Até o dia de hoje ela esqueceu, graças a Deus. Louvado seja Deus, eu agradeço muito ao Senhor. E a palavra de Deus em Romanos, eu quero deixar para a igreja, para o povo que está nos ouvindo, a palavra de Deus, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, né? Sede paciente na tribulação, perseverais na oração. Louvado seja Deus. Olha que lindo versículo, né? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com louvor, que fala: não tente nada sozinho na sua vida. Sempre tudo que for fazer, convide esse amigo que é nosso Jesus para acompanhar você, tá? Eu andava sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dava um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum eu chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, minha história foi mudada e a vitória alcancei.
sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. É preciso entender que a força e o poder estão na mão de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir desse momento. Deixa Deus te usar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, minha história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, minha história foi mudada e a vitória alcancei. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Nós sabemos que tudo que nós vamos fazer por conta própria, nada dá certo. Precisamos desse Jesus amoroso que nos cuida em tudo, nos ajuda a carregar a nossa cruz também. Ele já carregou a maior cruz que tinha, ele carregou por nós, né? E ainda ajuda a nós carregarmos os nossos, né? Ele nos socorre em todo momento. Louvado seja Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Agora estar ouvindo a palavra do Senhor Deus. A palavra que o Senhor Deus vai revelar para nós hoje, palavra de salvação, porque Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer que estejamos eternamente com Ele. Mas somente vai estar eternamente com Deus, aquelas pessoas que o servirem de todo o coração. Aquelas pessoas que amarem a Deus. Aleluia. Amar a Deus não é somente ter uma camiseta escrita eu amo Jesus, eu amo a Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que ama Jesus é aquele que faz o que Ele ensinou. Aquele que ama a Deus é aquele que pratica os mandamentos de Deus. Verdade, Senhor. Aleluia. Então, a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 27. A partir do verso 1. Mateus capítulo 27. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mateus capítulo 27, a partir do verso 1. Glória a Deus. Que diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele,
atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Amém. Então, Mateus, capítulo 27, a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, Jesus disse para eles, a palavra de Deus diz que Jesus deu poder para eles. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e pregai o Evangelho. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. E a palavra de Deus diz que os apóstolos foram de 2 em 2 pregar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela diz assim, que um dos apóstolos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, apesar dele ser um pregador da palavra de Deus, apesar dele ter poder para curar doentes, até para ressuscitar mortos, se Judas Iscariotes chegasse num velório e falasse em nome de Jesus Cristo, ressuscita, aquele morto ressuscitava. Se ele chegasse num lugar onde tivesse uma pessoa doente e dissesse em nome de Jesus seja curado, aquela pessoa seria curada. Porque a palavra de Deus diz que Jesus deu poder para que Judas Iscariotes curasse os doentes, ressuscitasse os mortos, e ainda Jesus deu o conhecimento da palavra de Deus para Judas Iscariotes pregar o Evangelho. Então a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele foi e fez o que Jesus disse para ele fazer. Ele pregou o Evangelho. Quantas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador de suas almas, através das pregações de Judas Iscariotes. Quantas pessoas que até foram curadas, porque Judas Iscariotes, em nome de Jesus, curou elas. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus falou que Judas Iscariotes era um ladrão. Porque Judas Iscariotes, além de ele ser um apóstolo, um pregador da palavra de Deus, ele era o tesoureiro, ele cuidava da bolsa, onde se colocava o dinheiro, das ofertas que Jesus recebia. Então Jesus uma vez falou que Judas era um ladrão. E aqui nós lemos também que além de Judas Iscariotes ser um ladrão, ele era um traidor. Porque aqui a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes foi lá onde estavam os príncipes dos sacerdotes e perguntou para eles: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? E eles disseram: olha, a gente vai te dar 30 moedas de prata. E a partir daquele momento, Judas Iscariotes, ele ficava procurando um jeito, uma oportunidade de entregar Jesus para que Jesus fosse preso. E a palavra de Deus diz que um dia estava Judas Iscariotes, os outros apóstolos e Jesus. E Judas Iscariotes foi lá e mostrou para os príncipes dos sacerdotes quem era Jesus. Aí vieram os guardas e prenderam a Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que quando Judas Iscariotes ele viu Jesus sendo amarrado, sendo preso, sendo levado até o presidente Pôncio Pilatos para ser julgado,
Judas Iscariotes, ele se arrependeu e foi lá devolver as 30 moedas de prata. Mas aí os príncipes dos sacerdotes falaram: olha, isso aí é problema seu. Se você entregou ele para nós, isso é problema seu, a gente não vai pegar esse dinheiro de volta. É o que a gente combinou. Você entregava ele para nós, a gente te dava esse dinheiro. E a palavra de Deus diz aqui que Judas Iscariotes, ele jogou fora aquelas 30 moedas de prata e foi lá e se enforcou e tirou a própria vida dele. E nós vemos aqui uma outra coisa que Judas Iscariotes fez. Ele era um suicida. Além dele ser um ladrão, além dele ser um traidor, ele era um suicida. Ele era um homicida. O que é um homicida? É uma pessoa que tira a vida de outras pessoas. E o que é um suicida? É uma pessoa que tira a própria vida. Uma pessoa que desiste de viver. Então Judas Iscariotes, ele foi salvo? Tem pregadores que dizem que sim. Mas a palavra de Deus diz que os homicidas, eles não vão entrar no reino de Deus. Uma pessoa que tira a vida de outra pessoa não vai entrar no reino de Deus. Então uma pessoa que tira a própria vida também não vai entrar no reino de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que depois que Jesus foi julgado, Jesus foi açoitado, Jesus, ele foi crucificado. E ali na cruz tinha dois ladrões ali também, um do lado, outro do outro, crucificados ali também com Jesus. E um dos ladrões falava: se tu és mesmo o Salvador, que o pessoal fala aí, desce da cruz e tira a gente daqui também, zombando de Jesus. Mas o outro ladrão falava: olha, fica quieto. Falava para o outro ladrão: fica quieto. Nós estamos aqui crucificados porque nós somos ladrão. Nós cometemos crimes. Nós somos julgados. Mas esse homem que está aqui, ele não cometeu crime nenhum. E aí ele olhou para Jesus e falou: mestre, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus respondeu para ele: olha, Jesus mesmo crucificado ali, perdendo sangue, Jesus ali enfraquecido ali naquela cruz, depois de ter apanhado, sido açoitado, Jesus mesmo ali, ele disse para ele: olha, em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem ali, aquele ladrão, a Bíblia não diz que ele era um apóstolo, que ele era um pregador da palavra de Deus, que ele fazia milagres, mas a palavra de Deus diz que aquele homem era um ladrão. Jesus, ele foi crucificado, mas ele não era ladrão. Aqui a palavra de Deus diz: o sangue inocente. Jesus, ele não cometeu crime nenhum, mas aquele homem, aqueles dois que estavam ali crucificados, juntamente com Jesus, eles eram ladrões, que faziam mal para os outros. Mas um deles se arrependeu e pediu para que Jesus o perdoasse, lembrasse dele. E a palavra de Deus, que Jesus disse que por aquela atitude que eles fez, que aquele ladrão fez, ele se arrependeu de todo o coração, de todo o mal que ele tinha feito. Ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador da vida dele, ali pregado na cruz. Ele foi salvo. Só que a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes também se arrependeu. Mas só que Judas Iscariotes se arrependeu, mas ele foi lá e tirou a vida dele. Ele tirou a própria vida. Por isso que ele não foi salvo. Se Judas Iscariotes tivesse se arrependido e não tivesse tirado a própria vida, ele teria sido salvo também. Porque a palavra de Deus diz que Pedro,
Ele não traiu Jesus, mas ele negou Jesus. Ele cometeu um pecado também, que ele negou Jesus. Ele mentiu até, ele falou mentira. Quando vieram falar para Pedro, oh, você também seguia aquele homem, o tal do Jesus? Ele falou, não, eu não conheço aquele homem não. Então Pedro, ele não traiu Jesus, mas ele negou Jesus, ele mentiu. Só que Pedro, ele não foi lá tirar a vida dele. A palavra de Deus diz que Pedro, ele chorou amargamente pedindo perdão para Jesus. E Jesus perdoou ele. Jesus, ele queria salvar Judas. Tanto é que quando Jesus, ele ali ministrou a Santa Ceia, Jesus, ele não falou assim, ô Pedro, não, Jesus, ele não disse assim, ô Judas, você é um ladrão, fica ali fora ali, você não vai participar da ceia não. Jesus permitiu que Judas Iscariotes participasse da ceia. Jesus, ele deu tanta chance para Judas Iscariotes se arrepender e ser salvo, mas Judas Iscariotes não quis. Quando Judas Iscariotes estava ali participando da Santa Ceia, ele estava pensando assim, como que eu vou entregar Jesus? Hein? Como que eu vou entregar ele? Judas Iscariotes participou da Santa Ceia com maldade no coração, com traição no coração. Mas Jesus amava a Judas Iscariotes. Quando Judas Iscariotes chegou ali com os príncipes ali dos sacerdotes ali para prender Jesus, Jesus olhou para Judas Iscariotes e falou, amigo, aqui vieste. Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo, porque Jesus amava ele, queria salvar ele, mas Judas Iscariotes não quis. Deus, ele quer salvar cada um de nós, mas se a gente não quiser ser salvo, Jesus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada, o Espírito Santo não pode fazer nada. Tem pregadores que falam assim que nada é impossível para Deus, mas existe uma coisa que é impossível para Deus que Deus não pode fazer. Não, mas o pregador falou que Deus pode fazer todas as coisas. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, é salvar uma pessoa que não quer ser salva. Deus, ele não vai obrigar a pessoa a entrar no céu. Deus não vai arrastar a pessoa e jogar a pessoa lá dentro do céu, não. Deus, ele já deixou a palavra. Quem quiser ser salvo, a palavra está aqui. Quando Jesus subiu para o céu, Jesus, ele disse assim, olha, depois que Jesus foi, porque Jesus ia ser crucificado, ia morrer na cruz, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ia para o céu. E os apóstolos, os 11 apóstolos, iam continuar pregando a palavra de Deus. E Jesus, ele disse assim, olha, quando eu for para o céu, ficar com meu Pai, que é Deus, Deus vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar das palavras que eu vos ensinei. Então Deus, ele deixou a palavra dele, e Deus deixou o Espírito Santo também. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes tem gente que fala assim, Deus não me ama, Deus me abandonou. Deus está lá no céu, lá não quer saber de nada. Deus não quer saber de ninguém que está aqui na terra, não. Deus, ele nos ama tanto que ele deixou a palavra dele para nós. Deus deixou o Espírito Santo. Aleluia. Mas hoje muitos crentes não querem ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou buscar o Espírito Santo lá no monte. Mas a pessoa chega lá no monte e fala, Espírito Santo de Deus, me dá o dom da revelação. Me dá o dom para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, para eu fazer milagres. Mas a pessoa não para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fica só distribuindo dons. O Espírito Santo, ele fala também. Mas ele só fala com quem quiser ouvir. Hoje está acontecendo tantas coisas erradas em muitas igrejas, porque tem muito crente que ele não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ele só quer os milagres de Deus.
Ele só quer o poder de Deus. Senhor Deus, eu quero poder. Eu quero poder para eu profetizar, para eu ser profeta. Eu quero poder para eu revelar a vida das pessoas. Né? Só que Judas Iscariotes, ele tinha o poder de Deus na vida dele. Judas Iscariotes tinha o poder até para curar doentes. Judas Iscariotes tinha o poder para ressuscitar mortos. Mas ele não queria, mas ele deixou de lado a palavra que Jesus ensinou para ele. Jesus ensinou que os servos de Deus não devem roubar. Os servos de Deus têm que trabalhar honestamente. Só que Judas Iscariotes não queria dar ouvidos a esse mandamento de Jesus, porque Judas Iscariotes roubava. Jesus disse, ensinou os apóstolos a amar o próximo, só que Judas Iscariotes não amava o próximo. Judas Iscariotes só pensava nele mesmo. Então Judas Iscariotes, ele não quis dar ouvido à palavra de Deus, e Jesus não pôde salvar ele. Mas aquele ladrão que estava ali na cruz, ele deu ouvidos aos ensinamentos de Jesus, porque mesmo ali na última hora ele lembrou dos ensinamentos de Jesus, porque antes ele já tinha ouvido a palavra de Deus, mas ele também não queria dar ouvidos. Mas ali naquela cruz, ali ele se arrependeu, ele lembrou dos ensinamentos de Jesus, e ele pediu perdão para Jesus, e Jesus salvou ele. Então, não adianta a pessoa ser pregador, não adianta a pessoa ter um cargo na igreja, se a pessoa rejeitar a palavra de Deus, se a pessoa não fizer o que Deus disse para fazer, se a pessoa não lembrar dos ensinamentos de Jesus, se a pessoa não der ouvidos ao Espírito Santo, a pessoa vai ser condenada. Com cargo de igreja, pregando a palavra, com tudo. Hoje muitas pessoas falam, olha, eu estou salvo porque eu sou um pregador da palavra de Deus. Muitas almas aceitaram Jesus através das minhas pregações. Judas Iscariotes também, ele pregou para muita gente. Muitas almas aceitaram a Jesus Cristo através das pregações de Judas Iscariotes. Só que mesmo assim Judas não foi salvo. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina para a gente ser fiel até ao fim, para a gente receber a coroa da vida. Não adianta a gente ser fiel 2 anos, né? A pessoa batiza, os 2 primeiros anos de batizado a pessoa é fiel a Deus. Agora depois a pessoa deixa de ser fiel a Deus, não vai ser salvo. Aqueles 2 anos que a pessoa foi fiel a Deus, Deus não vai contar. Porque a palavra de Deus, ele diz na palavra dele, que para a gente receber a coroa da vida, nós temos que ser fiel a Deus até o fim. Se a gente fez alguma coisa errada, a gente pedir perdão para Deus e não fazer mais. A palavra de Deus diz que Pedro, né, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois que ele pediu perdão para Jesus, ele não negou mais. Então pedir perdão para Deus não é dizer, Senhor Jesus, me perdoa, e continuar fazendo o mesmo erro. Mas é pedir perdão para Jesus e não fazer mais aquele erro. Hoje nós vemos muitas pessoas que falam assim, olha, eu sou cheio do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa começa a pular dentro da igreja, começa a correr dentro da igreja, e os irmãos falam, olha, aquele irmão é cheio do Espírito Santo. Mas será que ele está ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque se ele não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, falando para ele lembrar dos ensinamentos de Jesus, ele correr dentro da igreja, pular dentro da igreja, não vai adiantar nada. Porque Jesus disse que é para ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque quantos pregadores que faziam tantos milagres dentro da igreja, oravam e os doentes eram curados. Pregadores que falavam em línguas, pregadores que pulavam, corriam dentro da igreja. Mas um dia foram pegos em adultério, um dia foram pegos roubando até o dinheiro da igreja e morreram no pecado e não foram salvos, porque não ouviram o Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é, em primeiro lugar, a gente ouvir o que o Espírito Santo está falando. Porque a palavra de Deus diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com as igrejas. Tem crente que está ouvindo, tem crente que não está ouvindo, tem crente que só quer saber do poder que o Espírito Santo dá, mas não quer saber o que o Espírito Santo está falando. Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela diz assim, que Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, a palavra de Deus diz que Jesus estava orando e jejuando. Só que Jesus também estava obedecendo a Deus. Porque quando o diabo tentou Jesus, quando o diabo tentou passar Jesus para o lado dele, o que Jesus fez? Jesus usou a palavra de Deus contra o diabo, dizendo: vai-te, Satanás, porque eu só vou adorar o meu Pai que é Deus. Eu só vou obedecer ao meu Pai que é Deus. Eu só vou me ajoelhar diante do meu Pai que é Deus. Às vezes, quantos crentes que falam: olha, eu estou salvo porque eu oro bastante, eu jejuo bastante. Mas se aquele crente fala mentira, se aquele crente está no roubo, no adultério, na prostituição, aquele crente não vai ser salvo. Porque as orações e jejuns que ele faz, Deus não vai colocar em conta. Deus não vai se agradar. Mas se aquele crente é um crente que ora, que jejua, é aquele crente que ouve a voz do Espírito Santo, é aquele crente que lembra dos ensinamentos de Jesus, é aquele crente que ele fala a verdade, é aquele crente que trabalha honestamente, é aquele crente que procura viver em paz com todo mundo, é aquele crente que anuncia o Evangelho, a palavra de Deus, é aquele crente que faz o que Deus disse para fazer. Então aquele crente, ele está salvo. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou, a palavra de salvação. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação revelada para nós, Senhor Deus. Porque o Senhor quer que estejamos eternamente com o Senhor aí na glória. Mas o Senhor só vai nos salvar se nós quisermos ser salvos. Senhor Deus maravilhoso, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui na tua casa de oração, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, as pessoas também que estão vendo esse vídeo, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.